O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através desta transmissão pelo Facebook, nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum e o evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus inicia louvando ao Pai. Te louvo, ó Pai. Este louvor deve estar sempre também em nossa boca. Jesus nos ensina isso, que nós devemos louvar ao Pai por todas as coisas, pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, pelas coisas muitas vezes também não tão boas, para que aprendamos no louvor e assim nós possamos fazer da nossa vida um eterno louvor ao Pai. Outra coisa importante aqui do Evangelho também, Jesus nos diz que louva ao Pai por causa da revelação. Esta revelação que é dada aos pequeninos. Aqui é importante entender o que significa essa palavra, pequenino. Esse pequenino aqui não significa uma pessoa pobre ou o não instruído, mas o pequenino aqui significa aquele que se aproxima de Deus com um coração sincero, com um coração simples, humildade. Para se chegar a Deus é necessário ter um coração humilde. O rico pode ter um coração humilde, o letrado pode ter um coração humilde. É assim que se aproxima de Deus. Por isso que Jesus louva ao Pai pelos corações humildes, por aqueles que entendem que acima de tudo está o Pai. E o Pai que revela o Filho, e o Filho que revela ao Pai e mostra a quem Ele deseja. Se hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos o conhecimento do Pai, porque nos foi dado por Jesus Cristo. Jesus Cristo deu este conhecimento para cada um de nós, nos revelou o Pai. E o Pai revela o Filho. E onde se dá essa revelação do Filho? Se dá na cruz. A plena revelação nós a entendemos na entrega por amor que Jesus Cristo faz na cruz. Por isso que ele vai dizer: vinde a mim. É um convite. Vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Quantas vezes nós já não ouvimos pessoas dizendo: ser cristão não é fácil, ser cristão é difícil, ser cristão é cansativo. Quantas vezes a gente não viu pessoas falando isso? Mas aqui que Jesus vai nos dizer: ser cristão não é um fardo, ser cristão não é cansativo. Muito pelo contrário, ser cristão é leve, é instrutivo, é descanso, quando nós conseguimos afinar a nossa vida com a causa do Evangelho. Muitas vezes se torna um fardo, se torna cansativo, quando nós queremos nos desviar do caminho. Aí fica porque é difícil resistir ao Evangelho. Mas quando nós nos colocamos inteiramente dentro
do Evangelho, a nossa vida se torna muito mais leve, se torna muito mais sadia diante de Deus. Por isso que é importante a conformidade da nossa vida com as palavras do Evangelho, para que a nossa vida seja leve, o nosso fardo seja cada vez mais suave. Depois nós ouvimos na primeira leitura, onde o profeta Zacarias vai falar deste rei que entra montado num jumentinho. Uma coisa importante aqui do contexto histórico, Zacarias confronta o rei que vem com Alexandre Magno, o grande conquistador da Grécia. E ele vai dizer o quê? O rei de vocês não virá montado num cavalo branco bonito de guerra, mas o rei de vocês virá montado num jumentinho. Isso significa o jumentinho. Jumentinho é um animal rural, animal da simplicidade das coisas. Então, ou seja, o rei de vocês não vem trazer a guerra, mas o rei de vocês vem trazer a paz. Não virá com o exército, mas virá montado num jumentinho. Por isso que é muito importante também a gente compreender esta leitura, porque ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro e desde o rio até os confins da terra. Como se desarma um inimigo? Como se desarma uma pessoa violenta? Com a paz, não reagindo. Muitas vezes nós queremos reagir, já queremos fazer vingança, já queremos fazer muitas vezes do nosso modo, mas o melhor jeito para desarmar uma pessoa violenta é na paz. E depois nós ouvimos na carta de São Paulo aos Romanos, onde São Paulo vai nos dizer o quê? Aqueles que vós não sois segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Nós não somos movidos pela carne, mas nós somos movidos pelo Espírito. E isso devemos ter sempre em mente. Muitas vezes nossos desejos nos confrontam, porque o Espírito de Deus está em nós. Muitas vezes nós queremos ser movidos pela nossa carne, pela nossa vontade, mas não podemos nos esquecer que o Espírito Santo está acima da nossa vontade humana. E o Espírito Santo nos socorre em todos os momentos. O Espírito Santo, ele nos fortalece naqueles momentos que muitas vezes parece difícil na nossa vida, como estamos vivendo agora. Mas o Espírito Santo está sempre conosco. Por isso, também na segunda leitura, São Paulo nos convida a viver segundo o Espírito que conhece a cada um de nós, o Espírito que conhece todos os corações. É segundo esse mesmo Espírito que São Paulo nos ensina a viver. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, encerrando a reflexão deste domingo, vamos pedir também que tenhamos um fardo leve, um jugo suave, como é o Senhor. Que aquela oração que nós fazemos do Sagrado Coração de Jesus, Jesus, fazei do meu coração um coração semelhante ao vosso, é pedir isso, né? Que tenhamos um coração voltado para Ele, que possamos fazer da nossa vida uma vida cada vez mais voltada ao Evangelho, e quanto mais nos aproximamos dEle, mais nos é revelada a imagem do Pai. Por isso, vamos pedir, meus caros irmãos e irmãs, que não sejamos sábios e entendidos deste mundo, mas que sejamos sábios e entendidos das coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Senhor nosso Deus, que nos convida a segui-lo com um coração simples, elevemos as nossas preces pedindo por cada um de nós e por todas as intenções da Santa Igreja.